Os pensamentos a seguir podem causar desconforto em algumas pessoas. A vida é sempre uma mentira. Você trabalha 40 horas semanais para suprir necessidades básicas. Você faz isso talvez por mais da metade da sua vida. Mas de que adianta? De que adianta se hoje não vai dar nada? Em outras palavras, se de repente acabar amanhã, tudo o que você possui e o tempo que você gasta para continuar possuindo coisas neste mundo, no final das contas, não vale nada. Porque depois disso, não importa o que aconteça, o que vence é a eternidade. Se após a morte não houver nada e simplesmente deixarmos de existir, o tempo, tecnicamente, deixa de existir para nós. Mas como não conseguimos imaginar nada além de uma linha do tempo, poderíamos considerar isso como uma espécie de eternidade. Para quem está de fora, ou seja, diante de um mundo eterno, estamos mortos por um tempo infinito. No total, é como se você praticamente nunca tivesse existido. E aí você tem que se perguntar se isso é possível. O que significa eternidade? A eternidade faz até 100 trilhões parecer insignificante, pois não tem fim. O número 1 comparado com 1 milhão é extremamente pequeno, sim, mas a diferença é finita. Se o número 50.000 representasse a sua vida e 1 milhão representasse a morte, você poderia pensar, ok, nessa relação ainda tem algum valor. Porque a diferença fundamental nesse exemplo é que a morte aqui tem um fim, mesmo que a ideia seja um pouco paradoxal, já que a morte em si já é o fim. E 1 milhão de vezes o fim não faz sentido e não teria muito mais efeito em você do que apenas uma vez o fim. Na verdade, o importante é isso. O nada não possui tempo. Partimos do princípio de que o tempo e o espaço só surgiram com o Big Bang. Se você parte do princípio de que a vida termina completamente com a morte, então deve assumir que não há mais consciência, sensação ou percepção do tempo. É mais ou menos comparável ao sono, sem sonhar e sem acordar no meio. O sono é uma espécie de prévia da morte. Isso significa, logicamente, que mesmo se você vivesse 10 elevado a 80 anos na Terra, não estaria nem um pouco mais perto da eternidade. E, logicamente, não faria sentido investir nesta vida. Aliás, esse número é conhecido por ser a estimativa da quantidade de átomos em todo o universo. Um seguido de 80 zeros, um número que talvez nunca venhamos a compreender de verdade. Tantos anos, mas depois disso vem o infinito. O infinito supera tudo. Outra maneira de explicar isso é: se você dividir qualquer número, por exemplo, o 1 por um número extremamente grande, o resultado será quase zero. Mesmo que o número seja astronomicamente grande, nunca será exatamente zero. Sempre vai sobrar alguma coisinha minúscula. Mas se você dividir um número por infinito, o resultado é zero. Assim, o tempo infinito após a morte sempre prevalece, independentemente de quanto você viva. Então, isso é tudo o que é razoável, lógico. Mas o ser humano não decide simplesmente de forma razoável e lógica. No fim, não somos feitos de zeros e uns. Temos sentimentos, emoções e esperanças. Todos nós sabemos que a morte é tão poderosa, mas mesmo assim nós fazemos isso. Nós investimos neste mundo, trabalhamos quase a vida inteira para aproveitar um pouco de felicidade. Trabalhou 40 anos para poder relaxar e simplesmente ter um pouco de paz. E depois? Em poucas semanas surgem novos problemas, tristeza, doença ou algo assim. Aqui você nunca vai encontrar felicidade sem limites. Claro que isso não significa que você deva jogar sua vida fora. Estamos aqui e temos nossas tarefas.
Para cumprir essas tarefas, é claro que precisamos trabalhar, ganhar dinheiro e assim por diante. Mas não para aproveitar a vida por 70 anos e depois desaparecer do mapa. Este mundo não é para isso. As circunstâncias não permitem isso. Já começa de forma bem simples. Você pode comer algo, mas depois de algumas horas, seu estômago reclama. Nada se faz sem receber algo em troca. Toda felicidade tem seu preço. É mesmo assim? Imaginem o seguinte exemplo extremo. Queremos alcançar a vida perfeita aqui. Uma pessoa que sempre se sente bem aqui. Pensem no mundo todo tentando dar felicidade infinita a uma pessoa. Teríamos conseguido? Ainda não? Em algum momento você se cansa de tudo. Assim que você atinge um certo nível de bens materiais, já começa a buscar o próximo nível. Até carros e casas de luxo não trazem mais satisfação. Tentar viver só experiências positivas não funciona, tudo tem seu preço. Quem nunca passou por sofrimento não sabe valorizar a vida. Provavelmente não basta apenas alimentar o corpo. Aparentemente, a alma também precisa ser alimentada. Mas como? A alma possui matéria? Aparentemente não. Até agora, nenhum átomo da alma pôde ser realmente comprovado. Então, o que é o alimento da alma? Se fôssemos apenas um corpo, sem alma, então seria completamente irrelevante para tudo que existe se estivéssemos ou não no mundo. Os resultados da mecânica quântica nos mostram que o observador desempenha um papel essencial para a existência da Terra. Se não tivéssemos consciência, seríamos simplesmente algo que existiria por cerca de 80 anos neste universo de 13,7 bilhões de anos, e então não mais. Comparado ao nada eterno, não teria valor. Sabemos que a morte tem um papel enorme para nós, que toda vida irá provar a morte com certeza, mas mesmo assim tentamos ignorá-la. Até agora consideramos que as coisas são como parecem. Ou seja, que depois da morte vem o puro nada, o corpo morre e pensamos o mesmo sobre a alma porque o ser humano parece sem vida após a morte. Mas como podemos pensar que algo não existe mais, sendo que antes também não víamos esse algo? Se você percebe que seu vizinho não está mais em casa, você imediatamente supõe que ele está morto. Ou não poderia ser que ele simplesmente se mudou? Atualmente, a descrença é vista como científica, moderna e sensata. Mas, logicamente, sempre faz mais sentido ter uma crença do que não ter. Isso é surpreendente, mas essa é a natureza da morte e da fé. Ao acreditar em uma religião, você não tem nada a perder. Porque se não for assim e não houver nada após a morte, você não perdeu nada. Porque a infinidade do nada vence. Tudo o que você viveu já não é mais perceptível. Praticamente não existe mais. O próximo caso é, se você não acredita, pode ser que a vida após a morte te surpreenda completamente com o que acontece. Também existe o caso de você acreditar no nada e realmente não acontecer nada. Mas aí vale o mesmo que no primeiro caso. O que você viveu, de qualquer forma, não pode mais ser sentido por você. Às vezes, você espera um desfecho, mas as coisas acontecem diferente do que imaginava. Isso já é um outro assunto. Este experimento mental mostra que, em geral, a fé não traz desvantagens. Em certo momento, não importa se sua vida é boa ou ruim. Em um momento em que você não espera, talvez até espere, mas muito provavelmente não espera, vai acontecer e sua alma vai deixar seu corpo. Talvez seja o momento em que sua glândula pineal libera substâncias muito especiais, como alguns suspeitam. Porque algo especial acontece.
quase a única verdade, aquilo que te define, aquilo que foi a mensagem após 115 episódios deste canal. Sua vida chega ao fim. Então surge a pergunta: o que acontece com a sua alma? Para onde vai a jornada? Isso aqui foi só uma breve estadia? Seu corpo não vai sair vivo daqui. Mas sua alma, que agora mesmo pode refletir sobre isso, ainda tem a capacidade de estar consciente da morte. Assim, talvez ainda haja tempo para mudar algo na forma como lidamos com esse destino.